O ensino da ciência, ele sempre esteve presente nos currículos escolares? É, a princípio no Brasil não tinha ensino de ciência, né? Começou com os jesuítas, eles iniciaram a educação aqui no Brasil, mas focava no catetismo e na alfabetização. Porém, E, tinha alguns movimentos tipo a Sociedade Científica do Lavrado, em 1821. Ela abria exposições ao público do museu. Mais para frente teve outros movimentos. Em 1837 o conteúdo de ciências foi incluído no currículo secundário, mas só na década de 50 mesmo é que o ensino de ciências passou a ser algo mais fixo no ensino. Ok, a gente sabe basicamente que da década de 50, ou pelo menos até lá, o material didático ele era fortemente influenciado pelo estrangeiro, principalmente da academia inglesa, né, na Europa, e era e- muito baseado neles. Não tinha tanto uma inspiração realmente brasileira para o ensino. Isso veio bastante depois. E os livros eles eram caracterizados por ter uma grande quantidade de informações, de certa forma até desconexas, tinha grande quantidade de descrições, de experimentos científicos, porém não tinha incentivo à atividade prática, de fato. Principalmente porque naquela época a metodologia científica, pelo menos na questão dos livros, não era tão presente, apenas descritiva. E também havia uma carência de situações, problemas, questões para os alunos resolverem, o que ajuda, né, numa revisão, na fixação, isso ficava muito a cargo do professor. Os Porque eles usam professores eram muito cobrados de seguirem um cronograma curricular à risca, então eles ficavam muito limitados. eles usavam até livros de europeus, né? Exatamente. e a maioria dos professores não eram licenciados em ciências, né? Então era horrível assim o ensino de ciências justamente por causa disso, porque os professores não tinham conhecimento de fato na ciência, porque era tipo assuntos muito precários que tinham na época. Sem Desatualizados, contar, né? e sem contar que o contexto educacional da época era focado basicamente em linguagens de matemática. Então, quando teve o Isso. contato com a ciência, ficou aquela incógnita, como a gente trabalha com isso? Sem contar que naquela época era um fato aceito, tipo, aquilo é ciência, posso, é uma verdade absoluta, era tratada assim. No caso, a E gente pode falar, Juana. outro ponto é que a biologia veio com as temas de Manifestação formar dos seus. cientistas em questão da Revolução Industrial. Então, foi só por isso que trouxeram as ciências para a sala de aula. Era com perfil profissionalizante e não de ensino mesmo. Ok, a gente também tem como característica, né, de todo esse projeto de ensino de ciências, é que ele tem a finalidade de que o aluno ele adquirisse o máximo de conteúdos possível e isso não levava realmente ao desenvolvimento de habilidades para exercer, como falei anteriormente até, atividades científicas. Então ele tinha toda a formação em ciência, inclusive lá no final do primário e só tinha continuidade no secundário, mas não lá do início, né, para ter toda uma evolução é, não tão rápida, como disse, que começava lá no final do primário para o secundário, o que poderia no começo, né, do primário, no comecinho, já começar para ter uma evolução, para ter todo um estudo, uma preparação, desenvolvimento do raciocínio, do senso crítico, mas isso é coisas, como falei anteriormente também, isso vai vir muito depois. Eu, E atrelado a isso, a gente poderia também responder já a segunda questão, que pergunta de que maneira, como impulsionou a criação do ensino da ciência nas escolas. Eu diria que muitas, eu diria que publicações e revistas que aconteceram quando houve a chegada da família real aqui no Brasil, em 1808, e também é, fez com que tivesse abertura, tivesse acesso à população de maneira gratuita a museus, a exposições e, entre outras coisas também, o Museu Real, que estava no Rio de Janeiro, foi um dos mais visitados para grandes exposições ao público mesmo, e isso também incentivou muito ao ensino da ciência nas escolas, né? mas vai Sem ser contar falado que mais quando a pra. gente olha para com um olhar, tipo, abrangido o mundo todo, a ciência ela foi um fator econômico. Foi 2 décadas que teve um grande desenvolvimento da tecnologia e a ciência auxiliou diretamente nesse desenvolvimento. Então, houve uma procura
da ciência justamente para a parte econômica, né? Não só educacional. Foi o que funcionou no caso. Quando teve a ditadura militar, por exemplo, eles invocavam o ensino para o mercado de trabalho, Isso. depois de 64. E a metodologia que estava sendo iniciada, que era a metodologia de Paulo Freire, com essa educação mais democrática, foi interrompida por esse golpe militar. Bem Tem também interessante. a Guerra Fria. A Guerra Fria, nessa época, teve um investimento muito grande. Teve investimento na questão de formar cientistas e teve o primeiro projeto. O projeto de ciências que envolveu física, química e biologia. Interessante também destacar que esse ensino de ciência foi bastante impulsionado até por não só influência do material, do currículo, né, estrangeiro também, como também apoio financeiro, porque o Brasil na década de 50 ele estava num processo desenvolvimentista e ele recebeu subvenções, são apoios financeiros de países estrangeiros, principalmente os Estados Unidos, para se desenvolver. E os Estados Unidos também queria, né, criar certa influência sobre os países, principalmente da América Latina, para evitar, né, como já se sabe, durante a Guerra Fria, o combate, né, do capitalismo e o comunismo. Então, os Estados Unidos precisava ter uma hegemonia, né, questão de influência sobre os outros países. Consequentemente, ele tem que atender às vontades dos Estados Unidos. E as necessidades dos Estados Unidos é a seguinte: desenvolvimento dos estudantes na ciência, porque uma coisa interessante durante a Guerra Fria é que praticamente todo o currículo americano era criado para tornar todo cidadão em potencial um cientista. Isso é loucura, mas foi isso que a gente leu, inclusive, nos artigos, mas basicamente eles estavam se baseando nisso para conseguir ter um bom número de pessoas que realmente podiam bater as expectativas do país, de colocar o país numa condição tecnológica muito evolutiva, né, bem na frente, e que desse país, de fato, a supremacia em relação à União Soviética. Esse ponto que Paulo falou é realmente uma sociedade que ela vive muito bem, né? Tipo, a educação vai ser sempre o reflexo da sociedade. Então, a partir do momento que a sociedade vai refletir com histórico envolvendo tecnologia, o que realmente alavancou a ciência a ser, digamos que, na Jeremias, poderia ler a terceira, por favor? Sim, a terceira pergunta é como era o ensino das ciências na década de 50? Nessa década, o ensino era mais tradicional, né? Os livros apontavam conceitos definitivos, não tinha muita participação do aluno, e o professor era o líder da sala, e não tinha muitas atividades práticas também. Era o que o professor dizia, eram conceitos fixos. E os exercícios também, era baseado em questões assim, conceituais. Pronto, uma forma... Era mais memorístico, né? Teórico. Vista como uma ciência viva. Não era uma ciência transformadora, ou que estava em transformação. Era uma ciência dada, uma ciência Isso. que não era elaborada. Era só. Exato. Inclusive, ela tinha certos conteúdos desatualizados. Isso é perigoso, né? Porque tipo, o Brasil recebia, o que se pode dizer, um conhecimento bastante antigo, já obsoleto, e uma forma de estudar diferente, que era só na parte da leitura, aquisição de conhecimento. Aí, quando foi lá na metade do década de 50 para o finalzinho já, o governo já começou a se mobilizar. Por exemplo, o IBSC, que é o Instituto Brasileiro de Educação, Ciência e Cultura, ele criou, foi o primeiro projeto assim que teve a intenção de intensificar o estudo da ciência com kits de química para o segundo grau, né, começando já lá de cima, né, porque ele promove o projeto Iniciação Científica para o kits agora também para o primário e o secundário, que já estava recebendo, com a intenção de despertar nos alunos o estudo, o interesse pela ciência, né? E, posteriormente, foi que apareceu o método científico para a questão da atividade prática. Ou seja, foi uma instituição que ela procurou várias pesquisas científicas na área da educação, principalmente com a temática do tipo, o que é a ciência? É algo que a gente tem só que adquirir ponto ou é algo que a gente pode racionalizar, que a gente pode experimentar, né?
foi o grande marco, eu acredito, da história da ciência. Esse E aí, a século. partir daí já tem uma ideia de que a gente precisava ter o conhecimento científico, à medida que ele fosse produzido, já fosse ensinado, para evitar isso que o Brasil já estava sofrendo, estudando conteúdos obsoletos. De forma, uma metodologia bastante antiga, já que é a forma tradicional de aquisição de conhecimentos. E conteúdos muitas vezes traduzidos de outras linguagens, né? Com aquela tradução não tão boa, que poderia até modificar o conteúdo que estava sendo repassado na educação brasileira. Ou seja, era uma coisa precária. Esse Ora, ah, IBSCC ele recebeu investimentos financeiros de em movimentos reformistas internacionais, não foi? Para Foi incentivar a ciência, eu já disse. exatamente, como eu falei, que era os Estados Unidos, É, influenciando os países da América Latina para ter influência e, consequentemente, desenvolvê-los. ora que muita parte do ensino, das aulas que eram aplicadas, eram poucas, tipo, eram basicamente 3 aulas semanais, fora que o conteúdo abordado não era quase nada, tipo, da parte de ciências naturais, ciências biológicas, muita parte Isso. do conteúdo era abordado em latim. A parte do latim, tipo, pra quê? Sim, Totalmente fora, desconexo, de Isso. fato. Jeremias, poderia ler a quarta pergunta, por favor? A quinta, eu a quarta. acredito. É a quarta. É a quarta. É, É a quarta. ela pergunta quais eram os papéis atribuídos às disciplinas científicas na formação dos alunos na década de 50. como já foi Ok. falado, Assim como a gente falou, tipo, a questão que ela entrou realmente como o próprio navio veio com alguns projetos para tornar novos futuros cientistas para a sociedade. O foco dela não veio só ensinar a matéria em si, e sim formar futuros cientistas para investigar e solucionar problemas. Exato. Inclusive, tem até alguns projetos que foram implantados aí já na parte da década de 60. Projetos como Projeto de Iniciação Científica, Coleção Mirim, Cientistas de Amanhã, que além de beneficiar os alunos, incentivar, né, dar acesso a eles à ciência pura, em que eles têm a capacidade de testar e tirar as próprias deduções de acordo com o método científico, também serviu de guia para os professores, para capacitá-los, né? Que, aliás, um dos problemas da educação era isso. Tinha que ter um profissional para guiar os alunos, mas não adiantava apenas ter um guia para os alunos se o professor não estava atualizado e nem habituado com aquele tipo de metodologia. No geral, eu acredito que a década de 50 foi a iniciação da ciência. Exato. Ela foi uma coisa transformadora quando a gente olha pelo fato do tipo, existia ciência, mas ninguém trabalhava. Aí vamos investir na ciência. Isso marcou a década de 50. Mas eu acredito que a década de 60 ela foi mais transformadora, vamos dizer assim. Pronto, no caso, o Brasil já não era muito conhecido por criar ciência, né? Científicos que envolviam grandes valores, grandes investimentos. Como falei anteriormente, o grupo também era mais Estados Unidos, União Soviética, Guerra Fria, Europa. O Brasil estava mais apenas para pegar esses conhecimentos já prontos. E, como já falei anteriormente, a 50 já foi para reformular a questão educacional no estudo do ensino das ciências, que era apenas de forma tradicional, apenas leitura, o que era, de certa forma, maçante também para os alunos. Isso era o que poderia, de certa forma, levar a confirmar que os alunos não têm interesse por ciência, porque ela não estimulava o senso crítico e Isso. nada que envolvesse um raciocínio tão complexo. Apenas coisas que fossem dadas para eles, eles apenas teriam que, de certa forma, até decorar, juntar o máximo de conhecimento possível. Isso lá na frente, já décadas depois, refletia muito quando aos estudantes que conseguiam chegar até o ensino superior, que era a minoria da população, provavelmente já por causa do sistema educacional.